últimos tempos, a exaltação do artista Eiichiro Oda vem aumentando. Afinal de contas, Oda é gênio. Oda, um dos maiores escritores da história da humanidade, talvez o melhor escritor que já nasceu nessa terra. Essa afirmação até mesmo por parte de mim. Mas apesar disso tudo, apesar de ser uma obra muito coerente ao longo dos anos, ao longo do seu lançamento, apesar de ter uma qualidade extrema, tanto em discussão temática quanto estrutural, eu tô aqui pra te garantir que One Piece não foi planejado desde o começo. E isso, na verdade, é bom. Nos últimos tempos, em tudo quanto é canto da internet, a gente vê as grandes afirmações com duas palavras muito impactantes, ressoando em todos os cantos. Oda, gênio. A genialidade de Oda não é uma coisa questionável, a não ser que você seja maluco, ou sei lá, viva debaixo de uma pedra, eu não faço ideia de nada, ou não sei, tem que estar meio fora da caixinha pra poder questionar isso. Mas eu vejo que hoje em dia, por conta da mudança do consumo das pessoas, do novo público de One Piece, essa visão do porquê o Oda é gênio acaba sendo um pouco modificada e um pouco alterada. E isso tem a ver com a própria trajetória das produções de qualquer tipo de entretenimento ou arte ao redor do tempo. E como agora já temos várias e várias décadas de produção incessante desse tipo de entretenimento, a cabeça das pessoas começou a ficar um pouco alterada quanto aos pontos a serem analisados. Ficou meio confuso pra você? Calma que a gente vai explorar pra entender exatamente. Omae-san, Gold Roger o shitteru kai? D? Gold Roger no koto desu ka? Ima wa sou yobu no kai? É o seguinte, muitas vezes vemos o planejamento de One Piece sendo associado à sua qualidade, né? Principalmente por conta de como Oda conta a história, deixando várias pontas, vários indícios desde o princípio dela e tendo muitos desses sido planejados muito anteriormente, sejam anos, meses, décadas, mais de uma década até nessa circunstância, para depois você conectar uma coisa que você levantou a bola lá atrás, mas só lá na frente você vai cortar e dar continuidade para essa história. 生きていたのか D の意志は E isso acontece em One Piece o tempo todo. Seja com personagens, seja com conceitos, seja com ilhas, seja com quase tudo que existe nesse universo gigantesco de 20 e tantos anos. Mas temos que ressaltar aqui uma confusão que acaba se fazendo muito comum nos dias de hoje, por conta, novamente, da quantidade grande de mídia que temos por aí. One Piece, em comparação com os animes mais recentes, os animes novos da nova geração, shonens da nova geração, seja Boku no Hero, seja Jujutsu, seja Dandadan, que ainda tá em lançamento, ou qualquer outro que você queira comparar, que tenha sido lançado depois de 2010, 2015, eles obviamente competem a categorias diferentes, por mais que todos eles sejam shonen de porrada, né? Anime de moleque pra ver lutinha. Porque estamos falando de gerações diferentes, gerações em que a própria produção, o meio editorial era diferente. One Piece encaixa numa época em que as obras poderiam ser longas, que as obras iam contar histórias, que as obras poderiam ser planejadas, enquanto Jujutsu Kaisen, por exemplo, se adequa muito mais a um período em que você precisa cuspir muita história pra manter a atenção do público o tempo inteiro e, inegavelmente, a sua história vai ser curta. Não é porque Jujutsu estava ruim que ele chegou ao fim, não é porque Jujutsu não foi planejado que ele chegou ao fim. Talvez uma coisa ou outra. Mas a grande questão é, eles foram feitos para serem curtos. Eles foram feitos para se adequar a uma outra lógica mercadológica. Uma lógica que o One Piece está meio que flutuando sobre ela. Permanecem alguns títulos de shonen de porrada, que a gente tem algum contato, seja Jojo, seja One Piece. Hunter x Hunter tem uma outra lógica um pouco diferente por conta da sua publicação bem escassa, mas são muito poucos em relação ao que existem seguindo a nova ordem das coisas. E quando você tem a existência de obras com formatos diferentes sendo lançadas simultaneamente, é inegável que o público acabe fazendo algumas comparações entre elas para entender o que ela gosta mais em uma e o que gosta menos em outra. E nisso, obviamente, temos que destacar aqui em One Piece não toda só a questão de mundo, de personagens, etc, mas como esse planejamento ou o suposto planejamento do Oda sempre é muito exaltado. Já para deixar claro, já deixando o disclaimer aqui antes de começar a argumentar nesse sentido, não é que o One Piece não seja planejado.
planejado. Ele é planejado, tem muitas coisas que são planejadas, principalmente o final de One Piece. Eu realmente acredito que permaneça o mesmo, assim como o Oda já afirmou que ele é o mesmo do começo ao fim, mas como nas suas próprias palavras, o meio disso já foi infinitas vezes alterado. Ele não falou infinitas vezes, ele falou que ele foi muito mudado no meio do decorrer da jornada, mas colocaria aqui a palavra infinitas vezes porque realmente foram infinitas as mudanças. 我ここに至りこの文を最果てへと導く海賊ゴールディ・ロジャー E antes de entrar nos detalhes dessas mudanças e das coisas que já tivemos como base em One Piece que foram alteradas, meu ponto quanto a esse comparativo das obras modernas com obras mais clássicas quanto One Piece e essa exaltação do planejamento é que acaba sendo erroneamente associado planejamento com qualidade. No caso de One Piece especificamente, muitas coisas planejadas acabam tendo qualidade de escrita não pelo planejamento. Você entende? Não é porque foi colocada uma pista de uma coisa, de um conceito que foi debatido lá na frente que ele é legal. Em One Piece na grande maioria das vezes, mas isso poderia ser ruim. O que é legal disso não é o planejamento, mas sim o conteúdo desse planejamento e como isso foi desenvolvido ao redor da história e ao redor do tempo em que você acompanha essa grande história. Então você poderia se deparar com um momento ali que foi planejado há não sei quanto tempo e você chega na conclusão e é nada. Você chega na conclusão e ela é triste, ela é broxante, ela sem graça, ela não tem nada que te mova. Ao mesmo tempo, você pode esbarrar com uma coincidência, com uma coisa nova que foi acrescentada agora na história, que o autor não tinha pensado, que o autor não tinha como ideal desde o começo da obra, e isso pode ser simplesmente fenomenal, pode mudar a sua vida, pode mudar a própria obra, pode mudar a indústria. E nesse ponto, eu acho que o One Piece acaba se destacando até mais do que o próprio planejamento de 10, 20 anos de pequenos elementos colocados para serem explorados mais pra frente. Historicamente, trazendo algumas coisas aqui pra vocês, bom, a gente sabe que o começo da história de One Piece foi uma obra feita e pensada, né? O final estava pensado desde o começo e ela foi pensada para ser finalizada em 5 anos. Não é uma coisa que se tinha uma história gigantesca, muito maior a ser criada. A ideia eram 5 anos, realmente, desde o princípio. A história que Eiichiro Oda pensou dava pra ser contada em 5 anos. Mas o sucesso foi muito grande, as coisas cresceram e tanto a vontade comercial de que o One Piece durasse muito mais, como o próprio desejo do Oda de abordar outras histórias que ele poderia explorar, outros terrenos que ele poderia mostrar, outras culturas, outros povos, tudo que ele poderia enriquecer esse universo, fez com que a obra fosse expandida. E ainda dentro dessa expansão, que agora começou a ser mais planejada, afinal de contas, teve esse momento de declaração que o One Piece seria maior do que era inicialmente em seus planos. Ainda assim, muitas coisas surgem pelo caminho e algumas delas podem te surpreender. One Piece wa jitsuzai suru! Além das coisas que temos no One Piece do piloto, né? O fato de que o Garp era um pirata, de que o Shanks estava ali junto, toda aquela coisa que a gente tem em Romance Down. Vamos, né, deixar Romance Down pra uma outra questão aqui, já que era um piloto da história. Tem várias coisas ali, algumas foram utilizadas, outras foram completamente subvertidas e outras nem chegaram a passar perto da história, enquanto outras apareceram elementos em Wano, sabe? Existia essa pulverização dentro da história com coisas que foram utilizadas ou não. Além disso, tem coisas muito básicas que foram mudadas pelo Oda ou por detalhe do editor. O editor dando um toque falando: Oda, a gente precisa de uma coisa a mais aqui, a gente precisa tirar uma coisa aqui, a gente precisa acrescentar uma coisa aqui. Por exemplo, o clássico momento do início da história do sacrifício do braço do Shanks. Não era uma coisa que o Oda tinha pensado, por mais que isso faça parte do passado do personagem principal. Ele tinha pensado aquela cena, ele tinha pensado aqueles momentos, mas ele não tinha pensado na dramaticidade exacerbada pra poder fazer o Shanks perdendo o braço realmente. Foi um toque do editor que comentou que nesse momento faltava um pouco desse apelo dramático e se ele fizesse o Shanks perdendo o braço, seria muito interessante. Ao mesmo tempo, o editor segurou uma temática em One Piece por algum tempo. O Oda queria já colocar os Homens Peixe logo pro capítulo 3, ali pro começo da história, pra colocar no primeiro arco, e o editor falou: dá uma segurada que talvez isso possa ser mais legal lá pra frente. Então aí já tivemos uma alteração na estrutura de Oda Gênio. 天はてめえら人間を魚人にひれ伏す生き物として命を授けた。
Quando chegamos ao começo da Grand Line, quando ele fez o arco de Whiskey Peak, colocou a Vivi, por exemplo, naquele momento em que ele desenhou a personagem, ele não sabia que a Vivi era princesa de Alabasta. Essa te pegou, né? Porque como que você criou um personagem, você fez o design dele, colocou dentro da história, e ela é um dos personagens mais importantes de One Piece geral, né? Que a gente vai ter a ligação quanto às princesas e rei do passado e tudo mais, vai liderar o novo mundo, o Nefertari tem o Bito e um monte de coisa. Ele nem mesmo sabia que a personagem seria uma princesa. Ia ser uma personagem que eles iam enfrentar, né? Mais uma Miss qualquer coisa da tropa do Crocodile. Ia ser vencida e ia ficar pra trás. Mas nesse momento ele percebeu que poderia fazer alguma coisa além com a personagem. Que ele poderia linkar com alguma história que ele já tava planejando pra contar. E que isso seria interessante. Então tivemos essa modificação de um elemento que é muito essencial pra história. Mas novamente, não estava planejado. Pulando lá pra frente, pro final da Grand Line agora, quando chegamos em Sabaldi, todo o arco de Sabaldi não incluía a existência dos supernovas. Supernovas existiam como conceito na cabeça do Oda, mas seriam acrescentados depois, em algum momento, quando fosse conveniente. Mas novamente o editor falou: Oda, tá meio... Bota uma galera nova aí, faz uma coisa de impacto aqui, coloca um negócio diferente pra chamar um pouco a atenção. Eu particularmente acho que o arco seria um dos melhores de One Piece mesmo, ser um supernova, mas o acréscimo deles, trazer um novo grupo com vários e vários personagens, com características muito diferentes, com personalidades diferentes, e abrir esse panorama de que não era só o Luffy que estava nos mares, não era só ele que era capacitado o suficiente por essa corrida pelo One Piece, foi trazido de ultíssima hora. Na hora que ele começou a desenhar Sabaldi, já tava ali nas ideias, já tava sendo feito, e ele nem mesmo sabia que os supernovas iam existir ali. E ele precisou sacar todos esses personagens. E com isso, eu particularmente me dou o direito de pensar que coisas mais pra frente, como Bonnie, Kuma, a relação entre eles, não tinha sido pensada aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu arrisco dizer que a Bonnie não era filha do Kuma até a gente chegar em Egghead. Até um pouco antes de começar Egghead, que ele teve essa ideia e falou: acho que vai ser legal se a gente fizer um negócio aqui. Mas quando ela foi apresentada apenas como uma capitã de nova geração, supernova, a Bonnie, a comilona, não era, né? Não era, Oda. Não era. Pode contar pra mim, não era. Assim como vários outros elementos que são importantes, os Shichibukai não iam existir inicialmente na história, e aí eles foram acrescentados para você poder aumentar a perspectiva de expansão marítima, para você ter vários outros inimigos e ter que lidar com eles. Essa estruturação ficou gigantesca, né, no ponto de vista das pessoas que eles podem encontrar nos mares e de como funciona a hierarquia dentro da marinha, dentro do governo mundial. Tudo isso foi crescendo etapa por etapa dentro da história, conforme o Oda escrevia. Isso é um demérito dele não ter planejado, dele não ter pensado? Não. Afinal de contas, a gente vive numa indústria, One Piece não tá sendo feito apenas no quarto dele, pra ele contar a história pras crianças dele. Ele tá fazendo conforme uma demanda de mercado pra poder se encaixar em um formato comercial e isso ganhar o mundo. E quando isso ganha o mundo mais do que ele tava pensando inicialmente, ele precisa se adaptar, ele precisa encaixar a história naquelas mesmas páginas que ele precisa imprimir todas as semanas e por aí vai. Toda uma questão mercadológica também, não apenas artística. Mas você entende que vários dos pontos que a gente colocou aqui que não estavam planejados foram bons? Eu não posso dizer o oposto, né? Não posso dizer que tem pontos que foram planejados e foram ruins. Tem algum? Bota nos comentários, porque eu particularmente, eu sou meio suspeito pra falar quanto a isso. Eu sou meio suspeito. Mas a minha questão, ela vai indo além. Porque eu acho, na verdade, que a genialidade do Oda tá em enxergar a sua pequenez. É esquisito dizer isso, mas eu sinto, como um roteirista, até fechar aqui e deixar engravatado, como um roteirista, eu sinto que o Oda, ao decorrer da história, quando ele faz essas pontas soltas, quando ele levanta alguns elementos que vão ser trabalhados depois, ele está propositalmente deixando esse mundo em aberto, porque ele não sabe o quão longe essa história pode chegar. Quando a gente tem Mihawk aparecendo no começo da jornada deles do East Blue, quando a gente tem Crocus aparecendo, que era uma das pessoas que estavam ali no barco do Rei dos Piratas, todos esses tipos de coisa acontecendo é porque ele não quer detalhar tanto, porque ele nem mesmo sabe o que vai acontecer nesse meio até chegar no fim. Então, se você não entra em muitos detalhes aqui no começo, você garante que você vai manter a coesão disso lá pra frente. Mas não apenas a questão da coesão, aqui entra o ponto que eu acho mais bonito. O Oda
história mudou muito no decorrer de One Piece. Para pra pensar, você que acompanha One Piece há mais tempo, se você for um fã mais velho, como que você apresentava a obra para as pessoas no passado? Você contava que era uma história engraçada, divertida, com umas lutas incríveis de um pirata que queria se tornar o rei dos piratas. Depois, você começou a contar que era uma história engraçada, divertida, de um pirata que queria se tornar o rei dos piratas, mas tinham momentos impactantes, tinham cenas que você ia levar pra sempre, tinham momentos dele ajudando os amigos que eram maravilhosos pra você poder se reconhecer em algum daqueles personagens e entender aqueles sentimentos. Depois, você acrescentou o fato de você conseguir chorar vendo um barco. Depois, você acrescentou o drama de perder alguém, um drama muito triste, e conseguir lidar com isso. Arigatou! Depois, quando você vai apresentando a história, você começou a colocar alguns elementos sociais. Fala que uma das ilhas comentam tanto sobre racismo, que aborda essa questão social naquele universo, que é uma obra bastante consciente dos problemas que existem na sociedade e traz isso pra dentro da obra também. Depois você começou a mencionar mais e mais os elementos do começo da história que são rebuscados e trazidos para lá na frente. A estruturação desse roteiro muito bem pensado. E depois a gente chega então no momento mais de virada de One Piece, que é o arco de Wano. Nika. E a partir do arco de Wano, quando você apresenta One Piece para um amigo seu, você sempre menciona sobre o Luffy estar libertando as pessoas. É uma história de libertação, é uma história que cresce, é uma história que mostra, que salva as pessoas. Por mais que ele fizesse isso desde o começo, não era essa perspectiva que você tinha para poder pensar sobre a história. Geralmente você se apegava a esses outros elementos, dependendo de quando você começou a ver, ou de quanto já existia da obra quando você começou a conversar com amigos, ou espalhar a palavra por aí. Por quê? Porque o próprio Oda não tinha adentrado tanto nesses detalhes, muito provavelmente porque ele não tinha pensado neles ainda. Claro que existem os elementos da libertação desde o começo, existe. O Luffy é um pirata lutando pela liberdade de pessoas, salvando os amigos, salvando pessoas que ele nem mesmo conhece, só porque ele acha que isso é certo. Sim, isso existe desde o começo da história, porque esse é um valor moral correto, é um valor moral e ético, é um valor moral bonito a ser mostrado, é uma coisa que deve ser alcançada. Isso não era porque ele representava o deus da libertação, o quebrador de correntes, o deus do sol. Não, isso veio depois. Eu tenho certeza absoluta que Gear 5, Nika, deus do sol, todos esses elementos foram criados muito depois na história. Bem provável que foi perto de Wano, pelo menos depois da Ilha dos Homens Peixe, quando Oda mexeu de verdade pela primeira vez com uma temática mais social e ele percebeu esse potencial. Até chegar no diálogo do Rusru com o Jinbei, a gente não tinha a menor ideia do que era um deus do sol. Claro, tinha a pequena citação que passamos por Skype, mas era uma coisa completamente esquecida, assim como os outros deuses que até então não necessariamente existem de alguma forma dentro da obra. E novamente, elementos colocados que você pode utilizar ou não. Mas a partir de Wano, a partir da criação de Nika, a partir da criação do Gear 5 e de todo o seu conceito, a obra muda. A obra muda, o artista muda e você, como espectador, tem uma percepção completamente diferente do que é o One Piece. Afinal de contas, agora o mundo se abriu. Não que ele estivesse sempre aqui. O mundo novo foi gerado na frente dos seus olhos e você pôde presenciar esse momento da mudança e por isso ele ficou enriquecido. Ah, tem coisas que são tiradas da cartola que são ruins. O jeito que o Haki foi colocado dentro da história não existia antes e aí ficou muito confuso na transição ali de Marineford e a Ilha das Piratas Kuja. Tudo isso é meio esquisito porque realmente não teve nenhum planejamento pra isso ser colocado e aí fica meio no ar, sabe? Não é aquela coisa tão bem escrita e tão coesa quanto o restante da obra. Mas quando você tem elementos surpresa, que fazem sentido, coisas que não foram pensadas inicialmente, mas acrescentam muitos detalhes, é aqui que o artista mostra o seu lado mais humano e mais brilhante. 当たり前にしてやるから。俺たちがこの国を出る頃には、お前が腹いっぱい飯食える国にしてやる。
Pegando de novo o Kuma, que provavelmente não tinha muita história quando ele apareceu lá em Thriller Bark, ele tem, pra mim, uma das jornadas mais lindas que foram contadas na história de One Piece. É o meu personagem favorito ali, tirando principais e tudo mais. E toda a relação estabelecida do Kuma com a Bonnie, toda a temática de família, a temática de pai, de filho, tudo isso não seria possível nas mãos do Eiichiro Oda de 99. O Oda de 2000, o Oda de 2001, esse Oda não sabia contar essa história. Esse Oda colocou no princípio de tudo o Dragon como um cara que pegou e meteu o pé, viveu, tá vendo a vida por aí, sendo uma pessoa que o Luffy não tinha contato, ele não tinha contato com os pais, e era isso. Mas as coisas mudaram no decorrer do tempo. O Oda amadureceu, ele envelheceu, ele cresceu, ele teve família. E não dá pra imaginar o arco do Kuma sendo feito pelo Oda antes de ter uma filha, antes de ser pai, antes de passar por esse sentimento que ele consegue tão bem transcrever nas páginas de proteção, um sentimento de amor, um sentimento tão terno, tão único que você consegue sentir o amor dele pela própria família, enquanto ele desenha um personagem que não existe. Tudo isso jamais seria possível no começo de One Piece, então ele colocar algumas pequenas fagulhas para que ele preenchesse depois com o Oda maduro, com o Oda já trabalhado, com o Oda já cheio de sentimentos e carregado de inspirações e de conhecimento de vida ao redor do mundo. Isso é muito mais complexo do que qualquer tipo de planejamento. Elbaf, a ilha que agora estamos explorando, a ilha que foi citada no começo da jornada, seria sem graça se fosse mostrada lá. Por mais que já existisse muito brilhantismo na história de One Piece, ela precisa ser mostrada agora, porque ele teria feito de uma maneira simples, de uma maneira chata, talvez se comparada à grandiosidade de Elbaf que temos agora. Então muitos elementos são trabalhados depois, porque o Oda cresce ao decorrer da história. E junto com ele, cresce também o público, tanto fisicamente, quanto na questão da idade, quanto se tornam mais maduros e se tornam mais hábeis a receber uma mensagem. O público está mais aberto, o público cresceu, o público acompanhou todas as mudanças dentro de One Piece e agora ele tá pronto. Ele tá pronto para a existência do Gear 5, ele tá pronto para a mensagem que isso quer passar, ele tá pronto para talvez descobrir o que é One Piece, para ver com outros olhos toda essa jornada, para você ressignificar cada um desses pedaços, para você ter uma experiência completa que não seria possível apenas com planejamento, mas o amadurecimento e a improvisação acabam sendo tão ou mais importantes do que o planejamento. Então uma boa escrita não se dá apenas por você levantar um elemento e você coloca ele depois, olha só, ele é gênio por isso. Não, ele não é gênio só por isso. Ele não é gênio só por fazer uns personagens legais, ele não é gênio só por fazer uma comédia interessante, ele não é gênio só por te fazer emocionar, ele não é gênio só por colocar pautas sociais dentro da obra, ele não é gênio só por fazer uma porrada legal. Talvez a soma de tudo isso, atrelado a como ele mudou como ser humano, é o que torna o entretenimento arte. E a arte é o reflexo da vida. Ore, Monkey D. Luffy, 海賊王になる男だ。